Fala, meus irmãos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu venho trazer um assunto super importante para vocês e que tem sido muito debatido nos últimos tempos, que é a Festa das Trombetas de 2025. E por que ele tem sido muito debatido? Principalmente dentro de uma bolha, né? Dentro de um meio pré-tribulacionista, por causa de diversos sonhos e visões que começaram a acontecer há alguns meses, e de pessoas de Deus mesmo que jejuam, que buscam. E por mais que muitos considerem isso como heresia, e por mais que eu não tenha tido nenhum sonho e nem tenha como afirmar nada, eu venho aqui trazer essas informações. Por quê? Porque diferente de outras revelações, reveladuras, como dizem, que ocorreram no passado, desta vez, né, ocorre diversas coisas matemáticas e bíblicas que, assim, são perfeitas, é incrível. Então, depois vou deixar meus conselhos finais e então eu vou tentar trazer essas informações para vocês. Deixem seus comentários, a opinião de vocês. Eu não estou afirmando nada aqui. Espero que vocês possam manter a educação aí, que não venha ninguém me xingar. Mas essas informações são interessantes para eu trazer para vocês. Então, primeiramente, essa festa das trombetas. Não, vamos começar pelo princípio. Então, existem 7 festas judaicas principais e Jesus já cumpriu 4. Basicamente, dizem que a Bíblia diz que as festas são apenas uma sombra das coisas futuras, né? Assim como muitas coisas do Velho Testamento são simbólicas. Por exemplo, os sacrifícios dos carneiros, dos bodes, dos animais, que apenas apontavam para o sacrifício definitivo de Jesus Cristo, né? Sacrifício perfeito. Então, Jesus cumpriu a Páscoa, que é o derramamento do sangue dele na cruz, a festa dos pães ázimos, que seria ele ser sem pecado. Aí, ele cumpriu as primícias, que é o primeiro da ressurreição dos mortos, e cumpriu Pentecostes, que seria quando ele enviou o Consolador, o Espírito Santo. Dessa forma, a próxima festa a se cumprir seria a Festa das Trombetas. Então, por que tem se falado tanto sobre isso? Primeiro ponto, antes de eu entrar na parte mais incrível, que é matemática. O primeiro ponto são milhares e milhares de pessoas tendo sonhos, visões, arrebatamento de espírito sobre isso. E por mais que não dê para crer em todo mundo, isso tomou proporções assim que eu nunca vi. E pessoas assim realmente com um coração bom, pessoas que jejuam, que buscam. Então, é algo que no mínimo vale a pena a gente tentar entender. E para começar também, eu gostaria de falar uma coisa. Eu estava lendo ontem João 6 e Jesus repetiu 3 vezes que no último dia, aqueles que viessem a ele, né, que o Pai enviasse ele, seriam ressuscitados no último dia. O que contradiz o pré-tribulacionismo, porque se nós seremos ressuscitados no último dia, né, e no arrebatamento ocorre a ressurreição dos mortos, como que poderia ressuscitar as pessoas antes da tribulação, enquanto outras pessoas seriam salvas posteriormente, só que pela dor? Então não faz muito sentido, a menos que esse último dia não se refira a um dia específico, se refira a um período de tempo. Mas, para vocês verem como eu estou aqui, não querendo passar uma visão específica para vocês, eu estou querendo trazer essa reflexão para a igreja. E vocês podem conversar aí nos comentários, né? Então, meus irmãos, tem coisas interessantes para trazer. Primeiro, ninguém sabe o dia e a hora que Jesus falou. Estudiosos estão dizendo que isto era uma expressão em hebraico que se referia à festa das trombetas, e ninguém sabe o dia e a hora porque é uma festa que começa na lua nova e ela é necessário que as 2 testemunhas observassem a lua nova. E como tem dias que estavam cheios de nuvens, enfim, ninguém sabia exatamente o dia e a hora e não tinham previsões tecnológicas também.
Dessa forma, a expressão que Jesus usou foi a mesma expressão utilizada para a festa das trombetas. O que mais, então? Então, o que aconteceu com Daniel? Daniel, ele apontou 70 semanas proféticas, e divididas em 69 semanas e depois mais uma semana, que seria a grande tribulação. Dessas 69 semanas, se eu não me engano, tá? Me corrijam nos comentários. Seriam as semanas a partir da construção do segundo templo até a vinda do Messias. E, pegando essas semanas, transformando-as em anos e multiplicando, porque cada semana, se eu não me engano... Ah, não, é assim que eles fizeram, né? Não fui eu que fiz isso. Multiplicaram por 7 para chegar a semana, que são 7 dias. Depois multiplicaram como se fosse cada dia um ano. Dessa forma, o ano tem 360 dias, o ano judaico. Então, multiplicaram por 360, chegou tipo 183 mil e alguma coisa. E me corrijam nos comentários, eu peço perdão por não ter anotado perfeitamente tudo. Alguém aí deve saber. E aí deu perfeitamente, essas 69 semanas, deu perfeitamente com, acho que a construção do segundo templo, a inauguração, e quando Jesus entra em Jerusalém. Deu exatamente nesse dia, assim, tipo 183 mil e alguma coisa. O que é uma coisa incrível. E aí, para a última semana de Daniel, ocorreria um período de tempo. E aí essa última semana é a grande tribulação da Bíblia. E o que estão dizendo? E eu não fiz os cálculos matemáticos para comprovar, né? Então, para você ver aqui, não coloca nada, não vem me xingar aqui, tá? Se você crê, se você não crê nisso, mas as informações são interessantes. Então, o que acontece? Esses 7 anos, novamente, você considera multiplicando pelo número de dias de um ano, que é 360, de um ano judaico, o que deu 2.550 dias. Esses 2.550 dias de tribulação são exatamente o tempo em que haveria entre a festa das trombetas desse ano e a festa do Yom Kippur, que eu não me lembro se é Tabernáculos, de 2032. E isso só ocorreu 6 vezes até hoje. Antes, olha, eu não confirmei essas informações, tá? Eu busquei, mas vocês que vejam também, tá? Hoje em dia as pessoas querem tudo mastigado. Eu tô passando muitas informações aqui, quem quiser pesquisar, mas provavelmente já teria sido refutado se isso fosse mentira. Então, o que muitas pessoas estão falando? Que esses 2.550 dias de diferença, eles nunca ocorreram antes do Estado de Israel ser formado em 1948 e que isso ocorreu apenas 6 vezes desde que o Estado de Israel foi formado e que esse ano será a última vez que isso vai ocorrer, essa diferença de tempo. E aí, depois nunca mais ocorreria, né? Obviamente. Então, se isso for verdade, né? Nós sabemos que 7 é um número importante para Deus, um número que representa perfeição, plenitude, enfim. E aí tem muito mais coisas. Então, essa é a primeira parte, a parte relacionada a Daniel. Agora, o que mais, meus irmãos? Tem mais uma coisa no Velho Testamento em que Jacó, ele trabalha 7 anos pro pai de umas mulheres lá, que eu não lembro o nome dele, e ele se casa aos 77 anos com Leia. Só que Leia não era a mulher favorita dele, a primeira, a escolhida. A escolhida era Raquel. E isso faz uma referência com o povo de Israel. E aí ele trabalhou mais 7 anos. E aos 84 anos, ele se casou com Raquel. E o que acontece? Este ano está fazendo 77 anos desde que o Estado de Israel começou. E Jesus falou que não passariam esta geração, né, depois que a figueira florescesse. E a figueira é o Estado de Israel. Então,
Aos 77, que dá exatamente esse ano, ele casa com Leia, que representa os gentios, a esposa que não foi a primeira escolha. E aos 84, que é exatamente a idade do Estado de Israel em 2032, do nosso calendário atual, é a idade que Jacó casou com Raquel. Então, assim, 7 anos que ele ficou trabalhando para isso, que seriam 7 anos de tribulação, que é chamado de tribulação de Jacó, alguma coisa assim. E essas são as informações interessantes. E, olha, eu não venho aqui afirmar nada, sabe? E depois eu vou fazer minhas considerações, vamos lá. Mais uma informação extra interessante. A profetisa Ana, que passa despercebido quando a gente está lendo o livro de Lucas. Quando Jesus tinha 12 anos e ele foi pregar no templo, a profetisa Ana, que era uma viúva, que, assim, vivia por Deus. Ela jejuava, orava, enfim. Ela vivia uma vida piedosa por Deus. E ela conheceu Jesus aos 84 anos. Isso é só uma informação bônus, tá? Não achem que eu sou o maluco das matemáticas aqui. O Daniel Mastral. Porque o 1 mais 3 mais 7, e não sei o que, e o 9, Satanás. Não, tá? Eu tô aqui tentando fazer algo lógico com vocês. Passar as informações. Mais uma coisa, vai ter um eclipse aí nesse mês e uma lua de sangue, né? Enfim, não acho que isso seja nada super importante, mas são sinais no céu. E que mais? O que vai acontecer nesses dias 23 e 24, que são os dias da festa das trombetas? Vai ter uma reunião da ONU, adivinhe, sobre paz e segurança. O tema, acho que vai ser em Nova York. E Jesus falou: quando disserem paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Então isso é no mínimo interessante, né? Esses líderes mundiais, que nós sabemos, né, que não é a democracia que colocou eles lá, digamos assim, eles vivem falando nisso, em paz e segurança. E agora vai ter essa reunião da ONU, né? Então, no mínimo, mesmo que vocês pensem assim, não, isso daqui é antibíblico, a parousia é só uma, beleza. Mas é no mínimo muito interessante. Mais uma coisa, Jesus falou que seria como os tempos de Noé, a sua vinda, né? E que davam-se em casamento e tal. E pensem comigo, o dia de Noé, né? Noé começou a pregar e pegou as pessoas de surpresa. As pessoas foram pegas de surpresa. Então, eu compreendo que existe uma interpretação que é a seguinte: muitas pessoas, mesmo se vier o anticristo e a marca da besta, tem pessoas que vão continuar dormindo e se dando em casamento. Eu entendo. Mas, se esse dia ele vai surpreender tantas pessoas, talvez signifique que haveria esse arrebatamento aí e que a roupa das pessoas vai cair no chão, enfim. O que eu tô dizendo se vocês tiverem outra interpretação para isso, que um ficará e outro sumirá, né, do campo e tal, eu não conheço outra interpretação. Aí outra coisa é que essas pessoas que falam desse arrebatamento falam que o filho varão de Apocalipse 12 seria a igreja pré-tribulacionista. Não sei, né? Falam que é o filho varão e tal. E dizem também que as virgens prudentes seriam essa igreja, né? Ou seja, tem pessoas que creem que as virgens nécias são virgens que vão morrer, que vão para condenação. E tem pessoas que creem que essas virgens que estavam com as suas lamparinas não estavam com as suas lamparinas cheias e que dormiram, que essas virgens teriam uma possibilidade, passando pela tribulação, de sobreviver, né? De herdar a salvação se não negarem o nome de Jesus e sobreviverem sem negar o nome dele. Então, entendam, eu tenho um pensamento que ele não é centralizado, né? Eu consigo imaginar essa possibilidade e consigo imaginar não acontecendo. Por mais que nós, como Paulo fala, nós queremos, né? Nós gememos nessa carne e desejamos
ser despidos da carne e revestidos pelo novo corpo. Não apenas despidos, mas nós não podemos nos precipitar. Então, o que que eu diria, meus irmãos? O que que eu diria? Olha, tem muitas pessoas que já acreditaram em arrebatamento nos anos 80 e anos 2000, ou acreditavam que o mundo ia acabar do nada, e que venderam um monte de coisa e se deram mal. Então, primeiramente, não parem de trabalhar, não parem de estudar, não saiam vendendo suas coisas aí. Mas o que que eu faria se eu fosse qualquer um de vocês? Como? Para falar a verdade, qualquer um pode morrer, se não sabe, se não tem prometido o dia de amanhã. O que que eu faria? Eu me santificaria minha vida, abandonaria os pecados, eu pediria perdão para as pessoas e buscaria orar, ler a Bíblia, enfim, me consertar com Deus. E o que mais que eu faria? Eu ficaria de olho nessa data, com certeza, dos dias 23 e 24 de setembro, e eu oraria, perguntaria ao Pai se isso tem relevância ou se isso não é verdadeiro. E, de toda forma, essas informações que eu trouxe para quem gosta da Bíblia são informações interessantes, né? Sobre Daniel, sobre as festas judaicas e sobre Jacó. Então, o que mais que eu tenho para falar, irmãos? Olha, não tem muita coisa não, né? Então, vocês não estão em trevas para que este dia vos surpreenda como ladrão. E se eu lembrar de mais alguma coisa, eu deixo nos comentários. Mas a mensagem principal é: nós temos que estar preparados como Igreja de Deus a qualquer momento, porque nós não sabemos quando que a nossa missão terminará nessa terra. Então, a coisa que eu faria seria o seguinte: primeiro, se não acontecer isso em setembro, esqueçam. Tem pessoas que vivem nesse ciclo, nessa bolha de arrebatamento, e a pessoa fica, se não acontecer agora em setembro, a pessoa vai acreditar nos sonhos de outubro, aí vai acreditar em novembro, aí vai ficar sempre vivendo nisso. Primeiramente, esteja preparado mentalmente para sobreviver à tribulação, esteja preparado para morrer, para ser torturado por Jesus. Esteja preparado para ser apedrejado igual Estevão foi, para morrer igual João, Paulo e os apóstolos foram. Primeiramente, isso é muito importante, tá? A gente não é melhor do que eles. Mas, outra coisa que eu lembrei aqui, essa festa das trombetas, ela representa o encontro da noiva com o noivo, que é uma coisa que é bem falada em Apocalipse e tal, que Jesus fala bastante. E também eles se vestem de branco lá e representam um novo começo, porque se eu não me engano, é o começo do ano judaico, seria nessa festa das trombetas. E aí eles tocam sem trombetas. E aí vem mais uma coisa que dá para interpretar de mais de uma forma, porque Paulo fala, ao soar da última trombeta, a igreja será arrebatada. E aí, muitos dizem que isso é simbólico, isso é, enfim, simbólico, né? Espiritual, mas algumas pessoas que estão crendo nisso, né, dizem que, como são tocadas sem trombetas nesse dia das festas das trombetas, que seria como se fosse houver esse arrebatamento, né? Então eu achei muito interessante porque reúne a parte dos sonhos, né? Tem muitos sonhos, muitos sonhos. Por exemplo, tem um de uma... Eu vou falar só um, tá? Tem uma mulher que, tipo, ela tem um filho autista não verbal. E aí, ele nunca falava nada, assim, de pessoal, mas ele conhecia Jesus. E aí, de repente, ele começou a falar pra mãe dele. Ele teve um sonho, assim, que ele viu a irmãzinha dele no céu e falou o nome dela. Só que, na verdade, essa irmãzinha dele, ele nunca tinha conhecido e era um aborto da mãe dele, que ela não tinha falado pra ninguém, pra ninguém. E ele falou o nome da menina e ela tava lá no céu. E a mulher já tinha se arrependido desse aborto, né? E ele ainda falou o sobrenome do pai dela, tipo um sobrenome ucraniano, assim, polonês, muito aleatório, cheio de C, R, Z, assim. E ela nunca tinha falado também pra ele. E, assim, eu não consigo crer em todo mundo na internet, ainda mais depois de algumas coisas que aconteceram. Infelizmente, não dá pra crer em todos. Mas, primeiramente, tem essa parte dos sonhos, aí tem essa parte matemática e bíblica, tem a parte simbólica das festas,
E ainda tem esse bagulho da ONU de paz e segurança. Então, eu só queria trazer essas informações para vocês, mas eu não tô afirmando nada aqui. E continuem a vida de vocês, mas busquem a santificação sempre. Então é isso, espero ter agregado alguma coisa e é isso, confiem em Deus sempre. Que o Pai vos abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima, irmãos.